Se você soubesse que o amor da sua vida ia embora por causa da sua covardia, você teria feito diferente? Ricardo só descobriu a resposta quando já era tarde demais. Juliana era faxineira na mansão da família dele. Ele a amava em segredo e ficou em silêncio quando ela perguntou por que não a assumia. Esse silêncio custou tudo, e o que aconteceu depois mudou os dois para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Existe um tipo de amor que nasce no lugar errado, na hora errada, entre pessoas que o mundo insiste em dizer que não deveriam se olhar. Um amor que cresce no silêncio, sobrevive nas sombras e um dia explode com uma força que ninguém consegue conter. Essa é a história de Ricardo e Juliana. Uma história que vai te fazer sorrir, vai te partir o coração e vai te provar que o amor verdadeiro não cabe dentro de nenhuma mansão, de nenhuma conta bancária e de nenhum preconceito. A mansão da família Monteiro era conhecida por todos na cidade. 3 andares de mármore branco, jardins que pareciam pintados à mão, carros importados enfileirados na garagem e uma equipe de funcionários treinados para manter tudo perfeito, silencioso e no lugar certo. Era o tipo de casa que as pessoas paravam para olhar quando passavam na rua. O tipo de casa que dizia, sem precisar de uma só palavra, quem morava ali e quanto valia. Sérgio Pedro Monteiro, o patriarca, tinha construído aquele império com 61 anos de ferro, disciplina e zero tolerância para erros. Empresário respeitado, sócio de homens poderosos, ele encarava a vida como um grande negócio. Tudo tinha um valor, tudo tinha um propósito, e tudo precisava estar alinhado com os planos que ele havia traçado décadas atrás. Para Sr. Pedro, o filho Ricardo era sua obra-prima. 30 anos, formado, inteligente, dedicado. O herdeiro perfeito. O filho que qualquer pai milionário sonharia em ter. E Ricardo seria, em breve, o marido de alguma jovem de família igualmente poderosa. Isso não era um desejo de Sr. Pedro, era um plano. Ricardo Monteiro acordava às 6 horas todas as manhãs, tomava café com o pai, lia os relatórios das empresas e passava o dia em reuniões, decisões e estratégias. Por fora, era exatamente o que todos esperavam que fosse. Por dentro, era um homem que há anos sentia que vivia a vida dos outros. As metas eram do pai. O cargo era do pai. Até o futuro parecia pertencer mais a Sr. Pedro do que a ele. Ricardo cumpria tudo com excelência, mas havia um vazio que nenhum resultado financeiro conseguia preencher. Foi numa segunda-feira comum, no meio de uma manhã qualquer, que Juliana Santos entrou pela primeira vez naquela mansão. 26 anos, cabelos presos, uniforme azul, mochila no ombro. Ela havia sido contratada pela governanta Dona Rosa para reforçar a equipe de limpeza. Juliana era filha de uma família simples do bairro São Mateus. A mãe lavava roupa para fora. O pai trabalhava como pedreiro e ela, desde os 16 anos, ajudava a sustentar a casa. Não havia espaço na sua vida para frescuras ou devaneios. Havia espaço para trabalho, responsabilidade e dignidade. Sempre dignidade. Ela entrou pela porta de serviço com o olhar firme e o sorriso educado de quem não precisava se impressionar com mármore ou cristal para saber quem era. Dona Rosa mostrou os cômodos, explicou as regras da casa e apresentou os outros funcionários. Juliana anotou tudo mentalmente, agradeceu com simplicidade e começou a trabalhar. Ricardo a viu pela primeira vez no corredor do 2º andar, por volta das 10 horas da manhã. Ela estava limpando o espelho de parede com movimentos precisos, concentrada, completamente alheia a ele. Ricardo parou por um segundo. Não sabia explicar o porquê. Tinha algo naquela mulher que era diferente de tudo ao redor dela. No meio de tanto ouro e tanto brilho, ela parecia a única coisa real naquela casa. Ele passou sem dizer nada, mas parou de novo na esquina do corredor, sem ela ver, e ficou olhando por mais alguns segundos. Depois seguiu em frente, sacudiu a cabeça e foi para sua reunião das 11 horas. Nos dias seguintes, Ricardo começou a notar detalhes que antes seriam invisíveis para ele. O jeito como Juliana organizava os vasos de flores antes de limpar a superfície sob eles.
para não precisar movê-los 2 vezes. O cuidado com que dobrava as toalhas do banheiro do corredor, sempre na mesma direção. A forma como ela cumprimentava cada funcionário pelo nome, mesmo os que mal respondiam. Pequenos detalhes. Detalhes de quem respeita o próprio trabalho. Numa tarde de quarta-feira, Ricardo desceu até a copa para pegar um café fora do horário. Era raro. Quase nunca fazia isso. Juliana estava sozinha lá no intervalo do almoço, comendo um lanche simples com um livro aberto sobre a mesa. Ricardo olhou para o livro. Era um romance. Ela havia dobrado a página com cuidado, como se não quisesse machucar nem o papel. "Você lê muito?" ele perguntou sem planejar. Ela levantou os olhos com calma, sem susto, sem cerimônia excessiva. "Quando o tempo deixa," ela respondeu. "O senhor também lê?" Ninguém na mansão jamais havia feito uma pergunta de volta para Ricardo assim. Tão direta, tão natural, sem bajulação, sem medo. "Eu costumava ler mais," ele disse, e pela primeira vez em anos, aquela frase soou como uma verdade que ele havia esquecido que carregava. Juliana apenas sorriu de lado, voltou os olhos para o livro e virou a página. Ricardo ficou ali por mais 15 minutos, tomando o café que poderia ter tomado em 30 segundos. Nenhum dos dois sabia ainda o que estava começando. Mas Dona Dalva, que passou pela porta da copa naquele momento e viu os dois em silêncio compartilhado, sorriu discretamente e continuou andando sem fazer barulho. Ela sabia. Mães sempre sabem. Há amores que nascem com fanfarra, com flores e declarações em voz alta. E há amores que nascem em silêncio, quase sem que os próprios envolvidos percebam, crescendo devagar como raízes que encontram caminho entre as pedras. O amor entre Ricardo e Juliana era do segundo tipo. Não teve data marcada, não teve momento exato. Foi acontecendo. Uma conversa aqui, um olhar ali, um sorriso que durava 1 segundo a mais do que deveria. Até que um dia, os dois perceberam que o dia só fazia sentido completo quando se cruzavam. Depois daquela tarde na copa, Ricardo começou a criar pretextos. Descia para pegar água fora do horário, passava pelo corredor do 2º andar sem necessidade, parava para verificar algo na sala que Juliana estava limpando. Nenhum desses movimentos era planejado em voz alta dentro da sua própria cabeça. Mas o corpo sabia. O corpo sempre sabe antes da mente admitir. Juliana, por sua vez, notava tudo. Notava quando Ricardo aparecia por onde ela estava. Notava o jeito como ele fingia estar distraído, mas prestava atenção em cada palavra que ela dizia. Notava o cuidado com que ele a tratava, sempre discreto, sempre respeitoso, diferente do modo como outros homens ricos a encaravam quando ela entrava num cômodo. Com Ricardo ela não se sentia invisível, se sentia vista. E isso era perigoso. Ela sabia onde estava. Sabia quem era ele e quem era ela. Sabia que aquela mansão tinha regras não escritas que separavam o mundo de Ricardo do mundo dela, com uma linha tão grossa quanto o tapete persa do hall de entrada. Mas o coração não lê regras não escritas. O coração lê apenas o que sente. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou de patamar. A chuva havia começado de manhã cedo e não parava. O jardim estava alagando. As reuniões de Ricardo tinham sido canceladas por problemas técnicos na linha de internet da mansão e a casa inteira tinha um ritmo mais lento, mais quieto. Juliana estava terminando de organizar a biblioteca do 2º andar quando Ricardo apareceu na porta com 2 copos de café. "Dona Rosa disse que você gosta sem açúcar", ele disse, estendendo um dos copos. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e divertimento. "O senhor perguntou para Dona Rosa como eu tomo café?" Ricardo abriu a boca para inventar uma justificativa e fechou de novo. Não havia justificativa razoável. E os dois sabiam disso. "Perguntei", ele admitiu simplesmente. Juliana pegou o copo, olhou para a chuva pela janela e disse baixinho: "Obrigada, Ricardo." Era a primeira vez que ela dizia o nome dele sem o senhor. Nenhum dos dois comentou, mas os dois sentiram. Ficaram ali por quase 1 hora, cada um num canto da biblioteca, conversando sobre coisas que não tinham nada a ver com mansões nem com dinheiro. Ela falou dos livros que amava,
de como sonhava em fazer uma faculdade de letras algum dia. Ele falou que havia começado administração porque era o esperado, mas que o que realmente gostava era de arquitetura, de como os espaços podiam mudar a forma como as pessoas se sentiam dentro deles. Então, por que você não fez arquitetura? Ela perguntou com a naturalidade de quem não entende por que alguém abriria mão de um sonho. Ricardo ficou em silêncio por um momento e respondeu: porque algumas escolhas já foram feitas antes da gente nascer. Juliana olhou para ele com uma expressão séria e disse: isso é triste. E Ricardo, pela primeira vez em 30 anos, concordou. Nos dias seguintes, os encontros foram ficando mais frequentes e menos acidentais. Na hora do almoço de Juliana, Ricardo aparecia na copa. Quando ela terminava de organizar a biblioteca, ele estava lá para continuar a conversa de onde havia parado no dia anterior. Os dois desenvolveram uma linguagem própria, feita de meias palavras, olhares e sorrisos que não precisavam de explicação. Dona Dalva via tudo. Numa tarde ela passou pela biblioteca e encontrou os dois conversando. Ricardo estava sentado na poltrona de leitura. Juliana em pé perto da janela, com um pano de microfibra na mão que havia parado de usar faz tempo. Os dois estavam tão absortos na conversa que não a ouviram chegar. Dona Dalva ficou parada na porta por alguns segundos observando o filho. Havia algo no rosto de Ricardo que ela não via há muito tempo. Uma leveza, uma presença. Ele estava completamente ali, completamente vivo, completamente ele mesmo. Ela saiu sem fazer barulho e não disse nada para ninguém. Sr. Pedro não via nada disso. Chegava cedo, saía tarde, passava os fins de semana com relatórios. A mansão para ele era um endereço, não um lar. Os funcionários eram parte do mobiliário. Juliana era mais uma peça no cenário que ele mal olhava. O primeiro momento em que os dois se tocaram foi sem querer. Juliana estava descendo a escada com uma pilha de toalhas quando tropeçou no último degrau. Ricardo estava na base da escada e reagiu rápido, segurando ela pelos braços antes que caísse. Os dois ficaram parados por um instante, muito próximos, respiração suspensa. Ele com as mãos ainda nos braços dela, ela com as toalhas espremidas contra o peito. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Estou. Ela respondeu igualmente baixo. Nenhum dos dois se afastou imediatamente, e quando se afastaram, foi devagar demais para ser apenas descuido. Naquela noite, Juliana ficou deitada olhando para o teto do seu quarto pequeno no bairro São Mateus, e pensou em todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Era funcionária dele. Ele era herdeiro de um império. O pai dele queria uma nora milionária. Ela tinha uniforme azul e passagem de ônibus na carteira. As razões eram muitas, sólidas, reais. Mas então ela fechou os olhos e lembrou da voz dele dizendo o seu nome, do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa real naquela casa, cheia de coisas caras. E as razões todas perderam um pouco do peso que tinham um minuto atrás. Na mesma noite, Ricardo estava sentado na varanda do terceiro andar, olhando para o jardim molhado pela chuva que ainda caía fraca, e pensava numa única coisa, no jeito como Juliana havia dito: isso é triste. Ninguém jamais havia dito isso para ele. Não com aquela honestidade simples, sem julgamento, sem intenção de ferir. Apenas a verdade dita por alguém que ainda acreditava que a verdade merecia ser dita. E Ricardo percebeu naquela varanda fria que estava com saudade de alguém que havia visto 3 horas atrás. Isso não era mais um pretexto para pegar café. Isso era outra coisa. Nas semanas seguintes, o relacionamento tomou forma própria, ainda sem nome, ainda sem declaração, mas real demais para ser ignorado. Os dois começaram a se encontrar propositalmente na hora do almoço dela. Sempre na copa, quando estava vazia, sempre em voz baixa, sempre com a consciência do risco que existia em cada conversa. Ricardo começou a contar para Juliana sobre as pressões do pai, sobre o peso de carregar um sobrenome que pesava mais do que uma herança. Ela ouvia com atenção genuína, sem tentar resolver, sem minimizar, apenas ouvia. E às vezes dizia coisas simples que reorganizavam tudo dentro dele. Juliana começou a contar sobre a mãe, sobre o sonho da faculdade que havia guardado numa gaveta.
sobre como havia aprendido ainda criança que dignidade era a única coisa que ninguém podia tomar de você se você não deixasse. Minha mãe dizia que a gente pode perder tudo, ela disse numa tarde, menos o próprio respeito, porque esse só a gente mesmo pode jogar fora. Ricardo ficou olhando para ela por um longo momento. Sua mãe é sábia. Era, Juliana disse, e o sorriso dela ficou um pouco triste. Ela faleceu há 3 anos. Ricardo não disse sinto muito como se fosse uma frase de protocolo. Ele ficou em silêncio por um momento respeitoso e depois perguntou como ela era. E Juliana, que raramente falava da mãe porque doía demais, passou os 20 minutos seguintes descrevendo uma mulher pequena, forte, que cantava enquanto lavava roupa e nunca reclamava do cansaço na frente dos filhos. Quando terminou de falar, percebeu que tinha lágrimas nos olhos. Piscou rápido para contê-las. Ricardo não fingiu que não viu, apenas disse com voz quieta. Ela criou bem a filha dela. Juliana respirou fundo e desviou o olhar pela janela para não deixar ele ver o quanto aquela frase havia chegado fundo. Foi nessa mesma semana que Ricardo, pela primeira vez, tocou a mão dela de propósito. Apenas por um segundo. Apenas os dedos rosando os dela sobre a mesa da copa, enquanto os dois liam em silêncio. Ela não tirou a mão. Ele não tirou a mão. Nenhum dos dois disse nada. Não precisava. Mas Dona Dalva, passando pela janela do jardim naquele exato momento e enxergando os dois pela vidraça da copa, parou por um instante, apertou o colar de pérolas no pescoço com os dedos e seguiu caminhando com um sorriso que guardou só para ela. O amor estava crescendo. Silencioso, teimoso, real. E mais cedo ou mais tarde, como todo amor verdadeiro, ele ia precisar de espaço que aquelas sombras não conseguiriam dar. Existe uma diferença entre guardar um segredo e carregar um segredo. Guardar é uma escolha consciente, tem prazo, tem propósito. Carregar é outra coisa. Carregar pesa, dobra os ombros, entra no sono e acorda junto. E Juliana, que havia entrado naquela história de olhos abertos, começou a sentir o peso de um amor que existia apenas quando as portas estavam fechadas e ninguém estava por perto. O relacionamento havia se aprofundado naturalmente, como o rio que não pede permissão para correr. Ricardo e Juliana já não precisavam de pretextos para se encontrar. Havia uma cumplicidade estabelecida, uma intimidade construída conversa por conversa, silêncio por silêncio. Ele sabia que ela tomava café sem açúcar, que ficava quieta quando estava pensando em algo sério, que sorria com o canto esquerdo da boca antes de falar algo que achava engraçado. Ela sabia que ele tamboreava os dedos na mesa quando estava ansioso, que ficava mais falante quando estava feliz de verdade, que olhava para os jardins da mansão com uma expressão distante sempre que o pai o pressionava demais. Eram dois estranhos que se conheciam, de um jeito que poucos se conhecem. Mas havia uma fronteira invisível, não combinada, jamais discutida em voz alta. Dentro da copa, dentro da biblioteca, nos corredores vazios da tarde, Ricardo era o homem que Juliana amava. Do lado de fora, nas salas de reunião, nos jantares da família, na frente de Sr. Pedro ou de qualquer visita, ela era apenas mais uma funcionária da mansão. Juliana havia aceitado essa fronteira no início, porque o amor no começo tem paciência, que o amor mais velho não tem mais. Mas o tempo foi passando, e a paciência foi se gastando. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de sexta-feira. Sr. Pedro havia convidado 2 sócios para um jantar de negócios na mansão. A casa estava mais movimentada que o normal, os funcionários apressados, Dona Rosa circulando com instruções. Juliana estava arrumando os arranjos de flores no corredor principal, quando Ricardo passou com os 2 sócios do pai, todos de terno, conversando em voz alta sobre contratos e percentuais. Ela se virou naturalmente quando o ouviu. Era um reflexo, o corpo que reage antes da cabeça pensar. Ricardo a viu. Os olhos dos dois se encontraram por uma fração de segundo, e ele desviou o olhar imediatamente. Continuou andando, continuou a conversa com os sócios, passou por ela como se passasse por um vaso de flores ou por uma cadeira no corredor. Juliana ficou parada,
com a mão ainda segurando o caule de uma rosa, e sentiu aquilo descer pelo peito como água gelada. Ela não fez nada, não disse nada. Terminou o arranjo, foi ao banheiro de serviço, ficou 2 minutos parada na frente da pia, olhando para o próprio rosto no espelho, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas algo havia quebrado. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Juliana ficou olhando pela janela para as luzes da cidade e fez uma conta que nenhum amor quer fazer, mas que todo amor que se respeita precisa fazer algum dia. Do lado de dentro havia carinho, havia cumplicidade, havia conversas que valiam mais do que muito do que ela já havia vivido. Do lado de fora, havia um homem que fingia não a conhecer quando havia alguém olhando. E ela sabia, com a clareza dolorosa de quem foi criada para não se iludir, que amor que só existe no escuro não é amor assumido, é amor com vergonha. Na semana seguinte, ela chegou ao trabalho mais quieta. Ricardo percebeu imediatamente. Tentou conversa na copa, e ela respondeu com educação, mas sem a abertura de antes. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, com um sorriso que não chegou aos olhos. Foram 3 dias assim. 3 dias de Juliana, construindo dentro de si a coragem para dizer o que precisava ser dito. Na quinta-feira, ao meio-dia, quando a copa estava vazia e Ricardo apareceu com os 2 cafés de sempre, ela ficou de pé, não sentou e disse com voz firme e olhos diretos: "Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto comigo." Ricardo colocou os copos sobre a mesa e disse: "Pode falar." Juliana respirou fundo. "Se me ama mesmo, por que não me assume?" A pergunta ocupou o ar da copa inteira. Ricardo ficou parado. Não havia como fingir que não entendeu. Não havia como desviar. A pergunta era cirúrgica, era justa, e era a mais importante que alguém havia feito para ele em anos. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para ela com uma expressão que misturava amor genuíno com um medo que ele mesmo não sabia nomear direito. O medo do pai. O medo do sobrenome. O medo de tudo aquilo que havia sido construído antes de ele nascer e que pesava sobre ele como uma estrutura que ele nunca havia escolhido, mas também nunca havia tido coragem de questionar. O silêncio durou tempo demais, e Juliana leu aquele silêncio com toda a precisão de uma mulher que havia sido criada para não se enganar. "Tudo bem," ela disse, com uma calma que era mais difícil de sustentar do que qualquer grito. "Obrigada pela honestidade." Ela pegou o café, tomou um gole, colocou o copo de volta na mesa com cuidado e saiu da copa sem dar portada, sem lágrima, sem drama. Ricardo ficou parado olhando para os 2 copos sobre a mesa. Na manhã seguinte, Juliana chegou mais cedo que o normal. Procurou Dona Rosa antes que a casa acordasse completamente e pediu as contas com uma serenidade que deixou a governanta desconcertada. "Aconteceu alguma coisa, minha filha?" Dona Rosa perguntou. "Não, Dona Rosa," Juliana respondeu. "É só hora de ir. Ela trabalhou o turno inteiro. Limpou cada cômodo que era sua responsabilidade. Deixou tudo organizado com o mesmo cuidado de sempre. Devolveu o uniforme lavado e dobrado, agradeceu a cada funcionário pelo nome e saiu pela porta de serviço com a mochila no ombro e a cabeça erguida." Ricardo soube que ela havia pedido as contas quando já era tarde da tarde. Correu até Dona Rosa, que confirmou com um olhar pesaroso. Pegou o celular e ligou para o número de Juliana. O número estava fora de área. Ligou de novo. Fora de área. Mandou mensagem. Não entregou. Na manhã seguinte foi ao endereço que constava na ficha de funcionária. A vizinha disse que Juliana havia se mudado na noite anterior com a ajuda do irmão. Não deixou o endereço novo. Ricardo ficou parado na calçada daquela rua simples do bairro São Mateus, com o sol da manhã batendo forte na nuca, e sentiu pela primeira vez na vida o que é perder algo que não tem preço. Não tem preço porque não foi comprado, foi conquistado. Conversa por conversa, café por café, silêncio por silêncio. E ele havia perdido porque havia ficado em silêncio quando não podia. De volta à mansão, os dias seguintes foram os mais longos que Ricardo havia vivido. Reuniões que antes ele conduzia com precisão
começaram a aparecer ensaios de uma peça que não fazia sentido. Relatórios empilhavam sobre a mesa. Ligações não eram retornadas. Decisões que antes saíam automáticas, agora travavam no meio. Sr. Pedro começou a notar. Primeiro comentou em tom de cobrança, depois em tom de irritação. Depois chamou o filho para uma conversa direta na sala de reuniões e bateu a mão sobre a mesa. O que está acontecendo com você? Eu construí tudo isso para entregar nas suas mãos e você está me entregando resultados de quem não está com a cabeça no lugar. Me explica. Ricardo olhou para o pai por um longo momento. Estou bem, pai. Só preciso de um tempo. Tempo, senhor. Pedro repetiu a palavra como se fosse algo que existia apenas no dicionário dos fracos. Tempo você não tem. Nem eu, nem essa empresa. Resolva o que tem para resolver e volte a ser quem você é. Ricardo saiu da sala sem responder. Mas Sr. Pedro, que havia construído um império justamente porque nunca deixava um problema sem investigar, não ficou satisfeito com aquela resposta vaga. Chamou discretamente um funcionário de confiança da mansão e pediu que descobrisse o que havia mudado na rotina do filho nas últimas semanas. No dia seguinte, o funcionário voltou com a resposta. Sr. Pedro ouviu em silêncio, com o rosto fechado e os dedos entrelaçados sobre a mesa. Uma faxineira. O filho estava destruído por causa de uma faxineira que havia pedido as contas e ido embora. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, chamou o filho. Há momentos na vida em que a verdade aparece sem ser convidada, sem cerimônia, sem preparação, sem a gentileza de chegar devagar. Ela simplesmente aparece, ocupa o centro do ambiente e exige que todo mundo a encare. Foi exatamente isso que aconteceu na sala de reuniões da mansão Monteiro, naquela tarde em que Sr. Pedro chamou o filho para uma conversa que nenhum dos dois esqueceria. Ricardo entrou na sala com o cansaço de semanas estampado no rosto. Senhor, Pedro estava de pé junto à janela, de costas, olhando para o jardim com as mãos cruzadas atrás do corpo. Era uma postura que Ricardo conhecia desde criança. Era a postura do pai quando estava prestes a dizer algo que considerava definitivo. Senhor Pedro se virou devagar. Fiquei sabendo o que aconteceu, ele disse, sem preâmbulo, sem afeto. Soube que você estava se envolvendo com a faxineira que pediu as contas semana passada. Ricardo sentiu o queixo endurecer, mas não disse nada. Isso explica tudo, Sr. Pedro continuou, com a voz firme de quem está apresentando uma análise de negócios, não falando do filho. Essa moça percebeu que não ia conseguir o que queria e foi embora antes que você acordasse para o que estava acontecendo. O que ela queria, na sua opinião? Ricardo perguntou com uma calma que custava caro. O que qualquer pessoa na situação dela quer quando se aproxima de alguém na situação sua? O pai respondeu sem hesitar. Dinheiro, estabilidade, um sobrenome que resolve o que o dela não resolve. Ricardo ficou olhando para o pai por um longo momento. Havia uma parte pequena e exausta dele que queria acreditar nisso. Porque seria mais fácil. Seria mais simples transformar Juliana em uma vilã do que conviver com a verdade real que era muito mais pesada. Ela havia ido embora porque ele não havia tido coragem de ficar. Mas a outra parte dele, a parte que havia passado meses conhecendo aquela mulher conversa por conversa, a parte que havia visto o jeito como ela dobrava toalhas com cuidado e falava da mãe morta sem pedir pena e recusava qualquer coisa que parecesse favor, essa parte não acreditou numa sílaba do que o pai disse. Você não a conhece, Ricardo disse simplesmente. E você conhece? Sr. Pedro retrucou. Em quanto tempo, Ricardo? Em quantas conversas escondidas nos fundos da minha própria casa você acredita que conheceu alguém o suficiente para defender o caráter dela para mim? Ricardo não respondeu. Saiu da sala. Passou o resto da tarde no escritório com a porta fechada, sem conseguir trabalhar, com a cabeça num cabo de guerra entre a voz do pai e a memória de Juliana, dizendo que dignidade era a única coisa que ninguém podia tomar de você, se você não deixasse. Foi Dona Dalva quem bateu na porta do escritório às 18 horas daquela tarde. Ela entrou com 2 chás, fechou a porta com cuidado, colocou uma xícara na frente do filho e sentou na cadeira do outro lado da mesa com a serenidade de quem está com pressa de nenhum lugar. Seu pai falou com você hoje,
ela disse. Não era pergunta. Falou. Ricardo confirmou. E o que ele disse? Ricardo contou. Dona Dalva ouviu tudo sem interromper, com o rosto tranquilo, as mãos em volta da xícara de chá. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Filho, eu observei a Juliana por meses dentro dessa casa. Todo dia, na minha própria casa. Vi como ela trabalhava, como tratava as pessoas, como se comportava quando achava que ninguém estava olhando. Porque é aí que a gente vê quem alguém realmente é, não quando estão sendo observados, quando acham que não estão. Ricardo a olhou sem falar. Essa moça nunca pediu nada além do salário que era dela por direito. Dona Dalva continuou. Nunca se aproveitou da proximidade com você para pedir favor, para se colocar acima dos outros funcionários, para tentar entrar em espaços que não eram dela. Ela foi embora sem escândalo, sem ameaça, sem tentar usar o que tinha entre vocês como moeda de troca. Isso não é o comportamento de quem estava interessado em dinheiro, Ricardo. Isso é o comportamento de quem tem orgulho. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Seu pai está enganado. Ela disse com suavidade, mas sem nenhuma dúvida na voz. E você, no fundo, também sabe disso. O filho baixou o olhar para a xícara de chá que não havia tocado. Eu fiquei em silêncio quando ela me perguntou. Ele disse com a voz mais baixa que Dona Dalva havia ouvido em muito tempo. Ela me perguntou por que eu não a assumia, e eu não soube o que responder. Ou soube, e tive medo de responder. Dona Dalva ficou olhando para o filho por um momento longo e cheio. A vida é sua, Ricardo. Não é minha, não é do seu pai. É sua. E quem te ama de verdade não te esconde do mundo. Você aprendeu isso da pior forma possível. Agora a pergunta não é mais o que aconteceu. A pergunta é o que você vai fazer com o que sabe agora. Ricardo levantou os olhos. Eu não sei onde ela está. Então encontre. Dona Dalva disse simplesmente, como se encontrar uma pessoa que havia desaparecido fosse apenas uma questão de querer o suficiente. E talvez fosse. Ricardo passou os 3 dias seguintes movendo tudo o que tinha ao alcance. Ligou para amigos, para conhecidos, para um investigador particular que havia usado uma vez para uma questão de negócios. Vasculhou redes sociais com o cuidado de quem sabe que a pessoa que procura é discreta demais para deixar rastros óbvios. No 4º dia, um amigo que conhecia o irmão de Juliana ligou com um endereço. Era num bairro simples do outro lado da cidade, um conjunto residencial de apartamentos pequenos, ruas asfaltadas, mas sem árvores, mercadinho na esquina. Ricardo foi sozinho, sem avisar, sem ensaiar o que ia dizer. Tocou a campainha do apartamento do 5º andar. Esperou. A porta abriu e Juliana estava lá. Ela ficou parada por um segundo, com a mão ainda na maçaneta, e Ricardo viu tudo o que precisava ver em 2 segundos. O apartamento pequeno atrás dela, arrumado com o mesmo cuidado com que ela arrumava a mansão inteira. Uma mesa com livros e uma caderneta que parecia um caderno de anotações de curso. Um uniforme de trabalho diferente, dobrado sobre o sofá. Ela havia reconstruído, sozinha, sem pedir nada a ninguém. Como você me achou? Ela perguntou, com a voz neutra de quem está tentando não demonstrar o que sente. Não parei de procurar, ele respondeu. Ficaram os dois parados na soleira da porta por um momento que parecia suspensão no tempo. O que você quer, Ricardo? Ela perguntou, e havia uma fragilidade honesta naquela pergunta que ela não conseguiu esconder completamente. Quero te pedir desculpas, ele disse. Pelo silêncio, por ter ficado calado quando você merecia uma resposta, por ter deixado você ir embora, achando que o amor que eu sentia por você era menor do que o medo que eu sentia do meu pai. Juliana não disse nada, mas os olhos dela ficaram brilhando de um jeito que ela provavelmente não queria. E quero te dizer, Ricardo continuou com a voz firme de quem ensaiou isso, não em palavras, mas na dor das últimas semanas, que eu vou te assumir, para a cidade, para os meus amigos, para minha família, para o meu pai. Não vou mais te esconder. Nunca mais. Juliana ficou em silêncio por um longo momento. Palavras são fáceis, Ricardo. Eu sei, ele disse.
É por isso que não vim só com palavras. Vim para te buscar. Agora. E ir com você até a mansão, na frente do meu pai, e dizer a ele quem você é para mim. O silêncio que se seguiu durou o tempo que Juliana precisou para olhar fundo nos olhos dele e medir o peso daquilo que estava sendo dito. Ela conhecia aqueles olhos. Conhecia o homem por trás deles. Sabia quando ele estava sendo verdadeiro, e ele estava sendo verdadeiro. Me dá um minuto, ela disse. Fechou a porta. Ricardo ficou no corredor, respirando devagar, com o coração batendo mais rápido do que em qualquer reunião de negócios que havia enfrentado na vida. 2 minutos depois, a porta abriu de novo. Juliana estava com a bolsa no ombro, o casaco no braço e o olhar firme de quem tomou uma decisão e vai até o fim com ela. Vamos, ela disse, e desceram juntos. Há finais que chegam com explosão. E há finais que chegam com verdade. O mais poderoso dos dois nem sempre é o mais barulhento. Às vezes é aquele que chega quieto, firme, inevitável, como alguém que bateu a porta por tempo demais e finalmente decidiu que não vai mais embora sem ser recebido. Foi assim que Ricardo e Juliana entraram pela porta principal da mansão Monteiro naquela tarde. Não pela porta de serviço, pela porta principal. O carro parou no pátio de entrada e os dois desceram juntos. Juliana olhou para a fachada daquela casa que havia limpado por meses e respirou fundo. Por fora era a mesma mansão de sempre, o mesmo mármore branco, os mesmos jardins impecáveis. Mas ela estava em pé diante dela de um jeito completamente diferente da primeira vez que havia passado por aquele portão. Ricardo caminhou ao lado dela até a porta. Não na frente, ao lado. Dona Rosa abriu a porta e ficou parada, olhando para os dois, sem conseguir esconder a surpresa. Ricardo disse apenas, "Meu pai está em casa?" "Está na sala de estar, senhor Ricardo." "Obrigado, Dona Rosa." E os dois entraram. Senhor Pedro estava sentado na poltrona de couro com um documento na mão quando ouviu os passos. Levantou os olhos. Viu o filho. Viu Juliana ao lado do filho. Ficou completamente imóvel por um segundo, como alguém que precisa de um momento para processar uma imagem que não esperava ver. Dona Dalva estava sentada no sofá próximo com um livro aberto no colo. Quando os viu entrar, fechou o livro devagar e ficou quieta, com os olhos atentos e o rosto sereno. Sr. Pedro colocou o documento sobre a mesa lateral com um gesto controlado e se levantou. "Ricardo", ele disse, com a voz que usava quando estava contendo muita coisa atrás de poucas palavras. "Pai", Ricardo respondeu, parando no centro da sala com Juliana ao seu lado. "Eu vim apresentar a você a mulher que eu amo. O nome dela é Juliana Santos. Ela trabalhou nessa casa, é verdade, e é a pessoa de maior caráter que eu já conheci na minha vida." O silêncio que se instalou na sala tinha peso e textura. Sr. Pedro olhou para Juliana com uma expressão que ela não desviou. Ficou de pé, com o olhar direto, sem arrogância, mas sem recuo. Era o olhar de quem foi criado para não se diminuir diante de ninguém, independentemente do tamanho da sala em que estava. "Já conversamos sobre isso", Sr. Pedro disse, dirigindo-se ao filho com frieza calculada. "Eu te expliquei o que essa situação representa. O senhor me disse que ela era interesseira", Ricardo respondeu sem elevar a voz, "que estava se aproximando de mim por causa do dinheiro e do sobrenome. E continuo achando que... Eu fui até o apartamento dela, pai." Sr. Pedro parou. "Fui ao bairro onde ela mora agora. Vi o apartamento com os meus próprios olhos. Pequeno, arrumado, com livros de curso sobre a mesa e um uniforme de trabalho novo dobrado no sofá. Ela foi embora, reconstruiu a vida sozinha, arrumou emprego novo. Não me ligou uma única vez, não tentou me procurar, não usou nada do que havia entre nós como moeda de negociação." Ricardo fez uma pausa. "O senhor me disse que ela queria dinheiro, mas a vida que ela escolheu quando foi embora conta uma história completamente diferente." Sr. Pedro ficou em silêncio. Dona Dalva, na sua poltrona, não disse uma palavra, mas havia no rosto dela uma expressão de quem estava vendo uma conta ser acertada há muito tempo. "Eu errei com ela", Ricardo continuou, e agora a voz tinha uma honestidade que a sala inteira sentiu. "Fiquei em silêncio quando ela me perguntou por que eu não a assumia.
E esse silêncio custou o relacionamento, custou semanas dos meus negócios, custou o meu sono e custou a dignidade de uma mulher que não merecia ser escondida. Esse erro foi meu, mas o Senhor me ajudou a cometê-lo. E eu precisava vir aqui dizer isso na sua frente, na frente dela. Juliana estava de pé ao lado de Ricardo, ouvindo tudo com os olhos levemente marejados, que ela não deixou transbordar. Havia algo libertador em ouvir aquelas palavras ditas em voz alta, no centro daquela sala, para o homem que representava tudo o que havia tentado os separar. Sr. Pedro ficou olhando para o filho por um longo momento. Depois olhou para Juliana. Era um olhar diferente do primeiro. Ainda havia resistência, mas havia também algo que começava a rachar por baixo dela. Foi Dona Dalva quem quebrou o silêncio. "Pedro", ela disse, com a calma de décadas de casamento e de paciência construída tijolo por tijolo. "Olha para o nosso filho." Sr. Pedro olhou. "Você viu como ele estava nas últimas semanas. Você mesmo me disse que nunca o havia visto assim. E agora você está olhando para ele de pé no centro desta sala, com a voz firme, os olhos vivos, dizendo o que precisa ser dito sem pedir permissão de ninguém." Dona Dalva fez uma pausa. "Quando foi a última vez que você viu o Ricardo assim?" Sr. Pedro não respondeu, mas alguma coisa no rosto dele mudou. Ele olhou de novo para Juliana. Ela não desviou o olhar. Não sorriu forçado, não fez gesto de agrado. Ficou simplesmente de pé, ela mesma, sem enfeite e sem desculpa. E Sr. Pedro, que havia construído um império lendo pessoas e avaliando situações, olhou para aquela jovem de 26 anos, num apartamento do outro lado da cidade, que havia reconstruído a vida sozinha depois de ter o coração partido, que havia entrado na sua sala pela porta principal sem abaixar a cabeça, e sentiu algo que raramente sentia: respeito. Não disse isso em palavras. Homens como o Sr. Pedro raramente dizem essas coisas em palavras. Mas virou-se para o filho e disse, com uma voz um pouco menos dura que a de antes: "Você vai precisar de um tempo para me acostumar com isso." Ricardo olhou para o pai por um segundo e respondeu: "Tudo bem, nós temos tempo." E pela primeira vez em meses, havia um nós naquela frase que não precisava ser escondido. Os dias seguintes na mansão foram de uma quietude diferente. Não a quietude tensa das últimas semanas, mas a quietude de uma casa que está se reorganizando, aprendendo novos equilíbrios. Juliana não voltou a trabalhar na mansão como funcionária. Voltou como a mulher de Ricardo, com toda a estranheza e o desconforto que isso gerava em alguns cômodos e toda a naturalidade com que Dona Dalva tratava, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sr. Pedro demorou, mas foi se aproximando da forma que conseguia. Primeiro, com frieza educada. Depois com perguntas curtas sobre a opinião dela em assuntos práticos. Depois, numa tarde em que os três estavam na sala e Juliana fez uma observação sobre uma decisão de gestão que Ricardo havia comentado em voz alta, Sr. Pedro ficou em silêncio por um momento e disse: "Ela tem razão." Foi a primeira vez que ele disse "ela tem razão." Ninguém comentou, mas todos sentiram. Com o passar das semanas, ele começou a chamá-la pelo nome. Juliana. Não a moça, não ela. Juliana. E naquele detalhe pequeno estava uma batalha inteira vencida sem sangue. Os negócios voltaram a prosperar assim que Ricardo voltou a ser Ricardo. A leveza havia voltado para o rosto dele, a precisão havia voltado para as decisões dele, a presença havia voltado para as reuniões dele. Sr. Pedro observava o filho trabalhar e via o que Dona Dalva havia dito naquela tarde de chá. Um homem que estava completamente lá, completamente vivo, completamente ele mesmo. O pedido de noivado aconteceu numa noite comum, sem planejamento excessivo. Ricardo e Juliana estavam na varanda do segundo andar, ela com um livro, ele com um relatório que havia parado de ler faz tempo, os dois em silêncio, compartilhado com a cidade iluminada lá embaixo. Ele tirou o anel do bolso. Ela olhou para o anel, olhou para ele e não disse nada por um segundo. "Você não vai me perguntar nada?" ela disse. "Não preciso perguntar", ele respondeu. "Só precisava te mostrar que desta vez eu escolhi em voz alta." Juliana ficou olhando para ele,
com aquele sorriso de canto esquerdo da boca que ele havia aprendido a amar antes de saber que estava amando. Sim, ela disse simplesmente. Dona Dalva soube no dia seguinte e chorou na copa com uma descrição que não enganou ninguém. Senhor Pedro ouviu a notícia, ficou em silêncio por um momento e disse apenas: ela vai precisar de uma aliança decente. Era a forma dele de dizer que aceitava. O casamento aconteceu 6 meses depois. Não foi uma festa de exibição. Foi uma celebração de pessoas que entendiam o que estava sendo celebrado. Juliana entrou de branco com o irmão ao lado e a cabeça erguida com a mesma firmeza com que havia saído pela porta de serviço da mansão meses atrás. Ricardo esperou no altar com os olhos cheios de uma certeza que levou tempo demais para chegar, mas chegou sólida, como coisa que foi conquistada. Dona Dalva chorou desde o início e não tentou esconder. Senhor. Pedro, sentado na primeira fileira, ficou olhando para o filho no altar e para a jovem que caminhava em direção a ele. E pela primeira vez em muito tempo, não estava calculando nada. Estava apenas presente. E no final da cerimônia, quando os noivos se beijaram e a sala aplaudiu, ele bateu palmas também. Devagar. Mas bateu. Naquela noite, muito depois que os convidados foram embora e a mansão voltou ao silêncio, Juliana saiu sozinha para a varanda da sala principal e ficou olhando para o jardim iluminado. O mesmo jardim que ela havia olhado por meses pela janela enquanto trabalhava. O mesmo mármore, as mesmas flores, a mesma fonte no centro. Tudo igual. E completamente diferente. Ricardo apareceu atrás dela e colocou as mãos nos ombros dela com gentileza. "O que você está pensando?" ele perguntou. Juliana ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Minha mãe dizia que a gente pode perder tudo menos o próprio respeito." Ela estava certa, Ricardo disse. Estava, Juliana concordou. E eu não perdi. Ficaram os dois em silêncio, olhando para o jardim da mansão que um dia havia sido apenas o lugar onde ela trabalhava, e que agora era o lugar onde ela vivia, amada sem segredo, assumida sem vergonha, inteira. Juliana não precisou ser rica para conquistar Ricardo. Ela só precisou ter coragem de ir embora. E Sr. Pedro precisou da vergonha silenciosa de perceber que havia chamado de interesseira a única pessoa que nunca quis nada além de ser amada de verdade. E Ricardo precisou perder o amor da sua vida para entender que existem coisas que nenhuma herança compra e nenhum medo justifica perder. Amor verdadeiro não se esconde. Nunca.